Saudar a todos, boa tarde. Convidar o reverendo Gilmário Carneiro, presidente da CONAP, ele fará a abertura das nossas atividades. Boa tarde, queridos. Nós estamos gratos porque você entendeu essa proposta de educação e evangelho como pilares da transformação social. E quero agradecer à Primeira Igreja Presbiteriana de Samambaia, que abraçou também essa proposta e iniciativa, na verdade, desta igreja em fazer esse tipo de programação. Quando estava presidindo o Sínodo de Taguatinga, nós também propomos que o Sínodo se envolvesse e houve uma boa aceitação nessa direção. Hoje nós estamos aqui para esse momento de abertura deste encontro de educação, e nós estamos gratos a Deus, porque isto traz um significado muito grande para a realidade da igreja, para as nossas vidas, como servos de Deus, inseridos na conjuntura educacional da nossa pátria, do nosso país. No 2 Coríntios, capítulo 2, o apóstolo Paulo fala sobre a vitória de Cristo no ministério apostólico. Ele diz assim: graças, porém, a Deus, 2 Coríntios, capítulo 2, versos 14 a 17, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Meus queridos, ao ler esse texto da Sagrada Escritura, do que Paulo escreve aos Coríntios, a grande pergunta é: se somos um bom perfume de Cristo, como estamos deixando este perfume por onde nós vamos passando? O trabalho de educadores, gente engajada com o reino de Deus, porque conhece o Evangelho. Na verdade, nós temos um grande desafio ao realizar esta obra que pertence ao reino de Deus, portanto pertence também à igreja, porque a igreja é uma agência do reino de Deus. Eu queria, portanto, nessa abertura deste encontro, trazer essa palavra e convidar a você para ser este e esta que, como um bom perfume de Cristo, sai por aí trazendo a verdadeira transformação que a sociedade está desejando e que a sociedade carece. Que todos nós tenhamos consciência disso no exercício do nosso trabalho de educadores e como cristãos, onde quer que o Senhor nos coloque. Eu vou, neste momento, fazer uma oração, depois vou passar a palavra ao reverendo Ademir Aguiar, que é o secretário executivo da nossa CONAP, e ele vai falar um pouco sobre qual é o trabalho da Comissão Nacional Presbiteriana de Educação, que está, como vocês estão vendo nos folders e também no nosso material, envolvida, apoiando esse trabalho aqui nesta igreja e nesta região do nosso país. Vamos orar. Nosso amado Deus, nosso Pai, nós queremos, bondoso Deus, te exaltar e te agradecer por esse tempo que o Senhor nos dá, para podermos refletir aqui as questões que envolvem a educação. Ó Deus, queremos que o Senhor abra os nossos ouvidos, que o Senhor aqueça o nosso coração,
que o Senhor dê a todos nós disposição para o que aqui recebermos, podermos transmitir a outros onde o Senhor nos colocar. Abençoa cada irmão aqui, cada irmã, cada pessoa, abençoa esta igreja, abençoa o pastor dessa igreja, o seu conselho, ó Deus, e todas as organizações, entidades que estão envolvidas nesta programação. Guarda todos nós, abençoa os preletores dessa tarde, os preletores da noite, nós assim te oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Convidar aqui o reverendo Ademir Aguiar, que é secretário executivo da CONAP, para falar em nome da CONAP o que de fato a CONAP realiza. E o reverendo Ademir é pastor na Igreja Presbiteriana do Butantã, em São Paulo, e está integrando a CONAP desde o Supremo Concílio de 2014. Queremos saudar a todos e a todas, os irmãos e as irmãs aqui presentes, e em nome da CONAP nós nos sentimos muito alegres de podermos participar desses momentos aqui com os irmãos, ainda que seja só nesse momento, no dia de hoje. Nós já estaremos retornando à noite para São Paulo. Nós chegamos ontem, tivemos a nossa reunião da diretoria aqui, conheci algumas igrejas da região, as escolas, e agora aqui presente, e à noite retornamos porque temos os nossos compromissos na nossa igreja em São Paulo. A CONAP é a Comissão Nacional Presbiteriana de Educação. É uma comissão que tem por objetivo dar o suporte e condições para as escolas presbiterianas estarem realizando o seu trabalho. De nós estarmos incentivando que as escolas presbiterianas se preocupem em mostrar para os seus alunos, para os seus professores, a direção, a sociedade em que ela está envolvida, a importância de uma cosmovisão cristã reformada. Diante da sociedade em que nós vivemos, onde os valores éticos, morais estão tão degradantes, a importância da comissão é incentivar as escolas que procurem estar mostrando para os pais, para os alunos, a importância do cristianismo, em detrimento a tantas outras orientações que possam existir. É uma comissão nova que existe há aproximadamente 7 anos, 8 anos, desde 2000, o Supremo Concílio de 2007, a Comissão Executiva de 2007, que confirmou. Antes era a FENEP, que passou a ser CONAP. E então, desde então, nós temos procurado apoiar, incentivar, visitando as escolas e procurando ajudar o máximo possível para que as escolas jamais percam esse intuito de mostrar a importância da pregação do Reino de Deus para os seus alunos, professores e a sociedade em que ela está. Então é uma alegria poder ver que igrejas, presbitérios, sínodos se disponham a estar trabalhando esse assunto, para que cada vez mais as nossas escolas e a nossa igreja, que foi criada desde o princípio para ter um templo e uma escola, estejam realizando o seu papel. A CONAP também tem essa função, incentivar os presbitérios, igrejas, sínodos que fundem escolas, que abram escolas para que cada vez mais o Evangelho possa ser levado para essa nossa sociedade. Então, que Deus abençoe a todos vocês, o pastor da igreja, Carlos Júnior. É uma alegria e um prazer conhecê-lo, o nosso irmão Carlos Ulloa, isso. É um prazer conhecê-lo também, que Deus o abençoe, e nessa caminhada aí de educação para nós, tá bom? Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, eu quero convidar aqui à frente agora o reverendo Carlos Ulloa. Ele é formado pelo Seminário Presbiteriano José Manuel da Conceição e pelo Mackenzie, é especialista em Ciências da Religião pela Universidade Federal de Uberlândia, mestre em Novo Testamento, doutor em Ministérios pelo Centro Presbiteriano Andrew Jumper, e é autor do livro Conflitos no Ensino das Origens, redefinindo o ensino de cosmovisões. O livro do Dr. Ulloa está à venda lá na saída. Se você desejar adquiri-lo depois, você pode fazê-lo. Ele vai estar palestrando o nosso primeiro tema, naturalismo, pressupostos e implicações na educação escolar. E é um prazer tê-lo aqui conosco. Ele tem servido aqui a Igreja Presbiteriana em Santo Antônio Descoberto.
e é secretário executivo no presbitério do Distrito Federal e atendeu prontamente o nosso convite. O nosso desejo é que você, educador e membro de igreja, esteja se capacitando a responder a algo tão presente no ensino nas nossas escolas e aos nossos filhos, que é o naturalismo. Então eu passo a palavra ao doutor Ulloa, ele está nos ministrando agora à tarde. Obrigado, reverendo Carlos Júnior. Saúdo a toda a igreja, a todos os amados irmãos. É uma honra, um privilégio estar aqui também para esta ministração. Quero iniciar parabenizando ao conselho, a pessoa do seu pastor e dos presbíteros, por esta iniciativa, que de fato foi uma das sugestões da tese de doutorado. Eu não estou acostumado a ser chamado de doutor, né? Foi uma das sugestões da tese de doutorado, um desafio para a igreja, as igrejas locais de um modo especial, porque a IPB tem de fato investido na área da educação e tem trabalhado por meio da CONAP e de outros órgãos também, né, de outras escolas como o Mackenzie. Mas que Deus abençoe ao pastor Carlos Júnior, ao conselho desta igreja e a todos que investiram para que tivéssemos esta conferência sobre educação. Eu não vou me demorar, as apresentações já foram feitas, então convido os irmãos a curvarem as suas cabeças. Embora seja uma palestra, nós estamos na igreja e cabe sempre uma oração para nos colocarmos diante do Senhor na dependência dEle. Embora o naturalismo arrogue para si uma autossuficiência, uma independência do divino, não é o nosso caso. Nós de fato nos colocamos na total dependência de Deus, como palestrante, como ouvintes, para que de fato a ministração tenha efeito positivo, frutífero em nossas vidas. Baixe a sua cabeça mais uma vez. Ó Deus eterno, louvado e engrandecido seja o teu nome, pelo privilégio que temos de estar aqui, nesta casa de oração, para falar sobre um assunto tão importante, ó Deus. E dependemos para termos êxito, não só nesta palestra, mas durante toda a conferência, ó Deus, da ação do Teu Espírito Santo, capacitando os palestrantes, bem como a cada participante. Que o Teu Espírito Santo opere de tal forma que as limitações, ó Deus, sejam superadas pela Tua graça e pela capacidade que só pode vir do Senhor. Nós confessamos que de fato precisamos totalmente do Senhor e da direção da ação no nosso interior, mente e corações. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Quem sou? De onde venho? Para onde vou? Essas perguntas têm inquietado a muitos no decorrer dos séculos e de fato têm sido respondidas também de diversas formas por biólogos, teólogos, filósofos e outros estudiosos mais, de diversas formas no decorrer da história. Duas, de um modo especial, têm se destacado, uma na linha teísta e outra na linha ateísta. Uma mais cristã, onde envolve o criacionismo. Ela defende que de fato nós viemos a existir por meio de um design inteligente, de um Deus criador. Nós fazemos parte de um projeto que tem sentido, que tem objetivo. Nós não estamos aqui por acaso. Nós sabemos de onde viemos, sabemos, onde estamos e sabemos também para onde vamos, para onde iremos. A teoria teísta, melhor apresentada pelo evolucionismo, que é uma teoria naturalista, ela já descarta a existência de um criador, de um design inteligente. Ela acredita que nós estamos aqui por obra do acaso. Então, para responder a estas perguntas, quem sou, de onde venho e para onde vou, tem essas duas de um modo especial. E a pergunta é: você crê na teoria da evolução, tal qual ela é ensinada nos livros de biologia? Você crê
na palavra de Deus como sendo de fato inerrante e a regra de fé e prática para as nossas vidas, muitos acham que é possível conciliar as duas teorias, as duas questões. E eu pergunto para você, o que você aprendeu também nas suas aulas de biologia, de história, de química, de física, dentre outras? E se é professor, como eu creio que seja o caso de vários aqui, como e o que você tem ensinado aos seus alunos? Como você tem apresentado estas respostas sobre a teoria das origens de todas as coisas, incluindo o homem? Meus queridos, parece ser algo fácil de se responder, algo que você pode se esquivar, mas na realidade a resposta com relação a essas perguntas diz respeito a todos nós, a toda a humanidade, diz respeito a quem quer saber, o futuro do seu amanhã, porque a questão de como eu respondo, de onde eu vim, quem eu sou e para onde eu vou, vai dizer respeito a todo o caminho que a humanidade seguirá neste século. Então, nós precisamos nos inteirar um pouco mais, na realidade muito mais do que temos feito como igreja, como escolas na área da educação, como famílias, como pais de alunos, como líderes dentro da sociedade. Nós temos que nos inteirar muito mais do que temos feito acerca deste assunto. Há um conflito entre ciência e religião, entre fé e razão, de fato. Há um ditado que diz por aí que religião não se discute. Mas a quem interessa essa afirmativa? Religião não se discute. E muito menos a religião entrar em outras áreas da sociedade, como, por exemplo, a educação. A quem interessa essa afirmativa? De fato, não aos cristãos. De fato, àqueles que não querem uma intromissão da educação, a introdução de Deus na sociedade. Estes que pensam de uma forma meramente naturalista. Conflitos entre ciências e religião, de fato, não acontecem em si mesmos. É possível, é claro que no decorrer da história algumas questões aconteceram e deixaram margem para que essa ideia de que a religião é sempre conflitante com a ciência. Mas se analisarmos profundamente, não apenas de um modo superficial, esses acontecimentos, como por exemplo, a questão de Galileu Galilei, acerca do universo, nós vamos ver que aquela disputa, ela não se deu entre ciência e religião, entre fé e razão, era muito mais uma questão política, e eu abordo isso de um modo mais detalhado no livro que está ali à frente para ser vendido. Queridos, a religião, ela não vive só da fé, como alguns tendem a colocar. A religião, ela depende também da razão. A sua fé é também explicada de um modo racional, lógico, claro. Embora muitas vezes a razão não vá acompanhar essa fé muito além dos seus limites. A fé, a ciência também, ela não vive só da razão, como alguns tentam colocar, porque a ciência, ela precisa também da fé, ela precisa dos seus pressupostos, das suas suposições, ela tanto para sua base, como para explicar e desenvolver as suas razões, as suas teorias. Então, ambas, ciência e religião, de um modo maior ou menor grau, necessita da fé. A questão, a diferença está como uma e outra, ou como ambas lançam mão destas teorias, dessas questões da fé e da razão. Porque é possível que a religião veja o mundo com uma perspectiva, com uma pressuposição. Por outro lado, é possível que a ciência veja o mesmo mundo
com uma outra pressuposição, e ambas vão chegar a denominadores não comuns, por causa dos pressupostos. Queridos, pressupostos, eles existem em todos, de todos os lados, tanto da religião, ela tem o pressuposto de que Deus existe. A ciência, nós vamos abordar aqui alguns destes pressupostos, mostrando que não há conflito entre ciência e religião em si mesmo, mas há entre a questão de como o universo veio a existir, como as coisas subsistem, através de um Deus criador ou através do acaso. O mundo e tudo que nele existe veio a existir por si só. Essa é a questão. Aí é que, de fato, se encontra o conflito na questão da origem e sustentação de todas as coisas. Queria destacar aqui nesta hora alguns pressupostos da ciência, na realidade 2 pressupostos da ciência. O primeiro é a autonomia da razão humana. A ciência, para buscar o seu conhecimento, buscar o poder, buscar segurança, ela tomou esse caminho para buscar a verdade através do conhecimento natural, independente do sobrenatural, completamente, na perspectiva dela, totalmente isenta, buscando através da razão, do conhecimento do meramente natural. Ou seja, a ciência, ela busca provar que a verdade existe, independente dos mitos, das crenças, da religião, da fé, dos sentimentos humanos. E como resultado deste caminho tomado, a ciência acabou se secularizando e tornou-se ateísta em sua essência. E ela, tornando-se ateísta em sua essência, ela acabou fracassando nesse propósito de demonstrar que o caminho escolhido da razão, autônoma, é capaz de levar o homem a melhores lugares do que a fé. Esse caminho secularizado e ateísta não provou que a autonomia da razão leva a algum lugar. Na realidade, este homem que arrogava para si autonomia, e todo o poder através da ciência, ele não se mostrou autônomo, não se demonstrou isso provado autônomo, de uma forma convicta. Pelo contrário, esse homem continua instável, continua fraco, continua debilitado e totalmente dependente. Tanto os primeiros expositores, quanto os cientistas atuais, e quanto qualquer homem em si mesmo, ele não é autônomo para poder escolher o caminho e para poder escolher a verdade, muito menos. A neutralidade é um segundo pressuposto da ciência, além da autonomia da razão humana, a neutralidade. A ciência, a maioria dos cientistas, arrogam para si também a condição de serem neutros, absolutamente neutros com relação às suas pesquisas. Eles se dizem isentos de qualquer influência, seja dos sentimentos humanos, da fé, do sobrenatural, do divino. E nessa perspectiva, a ciência acabou também assumindo a posição de dona absoluta da razão, excluindo a religião, e dessa forma os cientistas se mostram não meramente neutros, não absolutamente neutros, mas carregados de pressupostos. Os cientistas, eles estão, na verdade, muito mais carregados de pressupostos, de hipóteses, do que eles imaginam. A questão que eu defendo amparada por alguns estudiosos do assunto, é de que é impossível o ser humano, vivendo neste contexto que nós vivemos, social, um mundo repleto de religiosidade, onde os sentimentos são precondicionados, nesse mundo onde o ser humano ele tem influências diversas da forma em que ele foi criado, onde ele nasceu, dos seus por exemplo, predecessores intelectuais, daqueles que lhe ensinaram na sua infância, desde aquele professor lá no nos primeiros anos de ensino, até os seus
intelectuais agora atuais, tudo de uma forma ou de outra carregam o homem de pressupostos. Por isso, essa neutralidade é tida por nós como sendo impossível. O homem, de uma forma ou de outra, em maior ou menor grau, está sempre sendo influenciado ou também influenciando. Esses dois pressupostos são importantes nós termos em mente quando vamos analisar a posição científica. E esses pressupostos da ciência também se ampliam quando nós entramos além da ciência para também o naturalismo, que é o ponto em questão, né? Por exemplo, a teoria da evolução, que começou com Charles Darwin, nascido em 1809, mas a teoria da evolução teve de fato o seu ápice com o lançamento do livro de Charles Darwin, A Origem das Espécies, em 1859. Segundo ele, quando apresentou a comunidade científica da época o suposto princípio da evolução a partir de um ancestral comum, né? E segundo ele, a partir deste ancestral comum e também através da seleção natural, que são dois pressupostos da teoria da evolução, tudo o que existe, inclusive a vida, veio a existir. Ou seja, ancestral comum, que tem por si, também em si mesmo um pressuposto de um tempo grandioso. Esse ancestral comum quer dizer uma célula primitiva, né, que surgiu cerca de 4 ou 3,5 bilhões de anos atrás. Para que essa teoria tenha uma mínima possibilidade, é de fato necessário bilhões e bilhões de anos, tá? Esse é um pressuposto do naturalismo. Essa célula viva, única, que se originou primariamente há 4 ou 3,5 bilhões de anos atrás, ela começa como um ser protozoário, como um ser unicelular, e vai se evoluindo para o ser metazoário, pluricelular, e daí em diante ela vai se desenvolvendo para invertebrados, e depois para peixes vertebrados, depois para anfíbios, de anfíbios evolui para répteis, depois de répteis vai evoluir para aves, depois para quadrúpedes com pelos, e desses quadrúpedes com pelos desenvolve-se para os símios, e daí dos símios para o homem, tal qual nós vamos ver, naquele primeiro homem, e vai se desenvolver até o Homo sapiens, né, o atual, né? Esses são alguns pressupostos, que para nós parece ser algo simples, para alguns é algo simples, olhar tudo isso, olha uma célula, né, unicelular, se desenvolveu para outra pluricelular, que se desenvolveu de outra para moluscos, né, ou invertebrados, para peixes vertebrados, para répteis, para anfíbios, e aí por diante, até chegar no homem. Esses são pressupostos indispensáveis para que essa teoria seja aceita, né, no meio educacional. Mas um outro pressuposto que eu gostaria de destacar é o pressuposto materialista, naturalista, ateísta desta teoria. Alguns julgam que Darwin nunca foi ateu. Na realidade, ele era ateu. A sua esposa podia até ser crente, né? Ele, como um naturalista inglês, nascido num país protestante, né? Teve toda a influência protestante, mas ele jamais deixou espaço para que Deus fosse visto na sua teoria. Ela não abre espaço para conciliar Deus com o evolucionismo, com a teoria da seleção natural. Na verdade, na sua obra primeira, A Origem das Espécies, na introdução ele já elogia, honra a Lamarck, que foi um predecessor dele, que inclusive abordou esse assunto do naturalismo. Ele honra a Lamarck porque ele fez declarações favoráveis à lei natural em detrimento de uma intervenção divina. Então, na própria introdução à sua obra, ele já deixa claro, não há espaço para Deus.
E outra questão que fica evidente é Asa Gray, que era um botânico da sua época, que também foi tentar achar uma questão divina, um lugar para Deus na teoria da evolução, e logo Darwin já o excluiu e disse: opa, para com isso, não há necessidade, não precisa e não dá para conciliar as duas coisas. E Darwin estava certo, porque se de fato precisasse de um design inteligente, de um objetivo, de um propósito, a seleção natural não faria sentido. Então, meus amados, a questão naturalista, ela é também ateísta, é materialista. A matéria é tudo o que existe, tudo o que existe surgiu por acaso dessa matéria. São pressupostos indispensáveis e que não dá para poder ficar tentando conciliar com a fé cristã ou com a ideia de um Deus criador. Essa é a realidade, né? Eu queria destacar também, além desses pressupostos da ciência, desses pressupostos naturalistas, também algumas implicações que são muito sérias. As implicações científicas, por exemplo, a teoria da evolução, ela não é um fato comprovado. Muitos ensinam, aceitam, cientes, ou seja, plenos de certeza de que essa é uma teoria comprovada exaustivamente. Inclusive a mídia, inclusive alguns canais de TV, alguns filmes de Hollywood, de fato tendem a transparecer que é essa verdade absoluta. O evolucionismo não é questionável. Na realidade é questionável dentro do próprio evolucionismo, dentro do próprio meio científico. O evolucionismo, ele não tem opositores apenas de fora do meio científico. Pelo contrário, inúmeros doutores, mestres, pessoas especialistas nessa área têm de fato se levantado em oposição para mostrar que o evolucionismo não é um fato comprovado. Na realidade, é fundamentado apenas no naturalismo, e se trata de uma religião forte, de uma religião competitiva, de uma religião ateísta, mas que busca de todas as formas fazer discípulos. E os argumentos usados pelo evolucionismo geralmente são tautológicos, ou seja, se um homem se manifesta egoísta em determinado ponto da sua vida, a teoria diz: olha só, é o evolucionismo, é a seleção natural, ele está sendo egoísta. Mas se ele de outra forma, esse mesmo homem, manifesta-se altruísta e quer abençoar, ajudar e ver o bem do próximo, logo a teoria também diz: esse aí, olha só, é a teoria da evolução. E não dá para você colocar uma contraprova, se é o egoísmo ou se é o altruísmo. Ambas vão, e tudo vai gerar uma prova para o evolucionismo. Não tem como você comprovar tal coisa. Se algo no homem, no organismo dele, na questão genética, leva ele a agir de tal forma, opa, é a seleção natural. Mas se ele tem atitudes totalmente contrárias e da mesma forma, é a seleção natural. Não tem como você comprovar. Isso é chamado de tautologias, né? Argumentos falhos. E a teoria evolucionista está baseada desde o início, e no desenvolvimento dela também, nessas pressuposições, nessas tautologias, tá? Além dos objetivos ateístas. Richard Dawkins, do livro Relojoeiro Cego, e um dos principais expoentes do evolucionismo, ele afirma que não quer pregar a convertidos, ele quer de fato ganhar novos membros, novos adeptos para o evolucionismo, mostrando que este aspecto fortalece a ideia de uma religião. E essa tem sido a razão, a motivação de inúmeros ateus nos nossos dias, de inúmeros evolucionistas. Eles querem fazer novos adeptos, eles não estão apenas satisfeitos de ter uma filosofia, mas eles querem de fato ganhar novos membros, E alguns
para mostrar que não se trata de fato comprovado, basta você olhar os livros do evolucionismo, que termos que geram incertezas vão estar sendo usados abusivamente. Por exemplo, pressupõe-se, né? Talvez, é possível, né? É uma hipótese, né? Pode ser. Esses livros, esses termos vão ser usados do começo ao fim e são indispensáveis para que essa teoria seja acreditada, ou seja, não é de fato um fato comprovado. E uma outra questão é que ela contradiz a própria ciência. São termos usados em vários livros sobre esse assunto, mas gostaria de destacar, por exemplo, as duas leis fundamentais da natureza. A primeira, a lei da conservação da energia, que diz que embora a energia possa se alterar de forma, ela não se destrói e ela também nem é criada. Ela muda de forma, mas ela é constante. Esse é um principal ponto. No entanto, a teoria da evolução, né, vai dizer que hoje as coisas continuam ainda a ser criadas, né, que contradiz essa lei. E a segunda lei, que é a lei da deterioração da energia, que estabelece que em qualquer processo ou sistema no qual a energia esteja sendo transformada em outras formas, ao menos certa porção dela transforma-se em energia térmica de calor. E esta energia térmica transformada, né, essa energia de calor, ela também não vai se reconverter em outras formas úteis. E com isso, o universo, na teoria da segunda lei da termodinâmica, ele está em deterioração e não em evolução, como a teoria da evolução afirma. O universo não está se melhorando, se transformando, né? Não, na realidade ele está perdendo. Então, esses são alguns pontos importantes para nós destacarmos. E os próprios descobridores da lei ou das leis da termodinâmica, por exemplo, William Thomson, ele afirma o seguinte: com relação à origem da vida, a ciência, sem sombra de dúvida, afirma que há poder criador. Os próprios idealizadores da teoria da termodinâmica, né? Por exemplo, James Joule também, né, que é um dos fundadores da termodinâmica, afirma o seguinte: que a ciência verdadeira, além de não excluir Deus da busca pelo conhecimento, ainda procura conhecer esse Deus Criador. Então não é de fato um fato comprovado, não, e ela contradiz a ciência. Uma outra questão também que se faz necessário levantar aqui como implicação científica: a ingenuidade, a irracionalidade e a improbabilidade dessa teoria. A ingenuidade é vista, por exemplo, quando alguns cientistas no início dela tentaram mostrar que as bactérias que surgem em pão, no pão, por exemplo, deixado, essas bactérias, eles diziam: olha só, é prova, né, da geração espontânea, está surgindo vida do nada, né? E isso, logicamente, depois de Pasteur, né, da pasteurização, né, ficou evidentemente claro que não é vida espontânea coisa nenhuma, tá? E eles ainda atribuíam, por exemplo, ao surgimento de os girinos surgindo de uma poça d'água, olha só, vida surgindo espontaneamente da natureza. Absurdo, isso é ingenuidade. Mas o próprio Darwin, na sua época, não tinha conhecimento da complexidade, por exemplo, da célula. Para ele, a célula era formada apenas de uma membrana, de um núcleo, né, e era só isso. No entanto, uma célula, ela é complexa. Uma única célula, ela tem informações que alguns usam a ilustração comparadas com a enciclopédia britânica, os 30 volumes de enciclopédia britânica, né? Uma célula, você vai ter informações tal qual ela, mas Darwin não tinha essa percepção. E quanto ao próprio olho, Darwin usou a ingenuidade para poder fazer uma comparação de olhos de animais modernos, né, da sua época, né, e colocava um olho de um animal e o olho do homem e dizia: olha só, prova da evolução. Ele não tinha a mínima noção naquela época ainda de como a visão é complexa, de como esse mecanismo aqui do simplesmente você olhar e ver um flash, um relâmpago, né, de como é complexo
né, complexa, essa questão de ir e vir de respostas para o cérebro instantaneamente. Ele não tinha essa percepção e por isso usando apenas uma anatomia dos seres humanos da época. Isso é ingenuidade dentro do próprio idealizador da teoria do evolucionismo. E quanto a essa insensatez e improbabilidade, Sproul diz o seguinte: Sproul é um teólogo reformado, né, e apologeta. Ele diz o seguinte: a fim de que algo pudesse criar a si mesmo, ele teria de existir em primeiro lugar, ou seja, ele teria de existir antes de existir, na mesma proporção. Ele teria de ser e não ser ao mesmo tempo, na mesma relação. E isso, segundo ele, contradiz a lei da ciência, a lei da contradição, e se torna uma afirmação completamente irracional. Na questão das improbabilidades, por exemplo, temos vários estudiosos, cientistas, por exemplo, James Kopecki, que diz que ele é diretor do Centro de Pesquisa da Probabilidade da Biologia lá na Califórnia. Ele conclui que a probabilidade matemática da natureza criar uma célula humana por acaso é de 10 elevado a 110 mil. 10 elevado a 110 mil. Ele diz que um número desse é fenomenal, então pode ser compreendido pela mente humana, ou seja, é impossível. Um outro cientista também, Frank Salisbury, né, da American Biology Teacher, concluiu que as probabilidades de surgimento espontâneo ou por acaso de uma proteína composta por 300 aminoácidos é da casa de 10 a 600 potência, ou seja, 1 seguido de 600 zeros. 1 seguido de 600 zeros para que haja uma mínima probabilidade, ou seja, isso é impossível. E Émile Borel, também nessa linha de probabilidade, ele diz que aquilo que acima de 1050 para 1 jamais acontecerá. 1050 para 1 jamais acontecerá, muito menos de 10 elevado a 110 mil, de 1 elevado a 600 zero. Isso seria de fato algo improvável, completamente improvável, matematicamente, fisicamente, cientificamente. Então, meus queridos, de fato essa teoria é ingênua, irracional e improvável. Isso nós estamos falando com relação a uma única célula. Quanto a outros órgãos complexos, como o olho, o cérebro, e como Michael Behe, autor do livro A Caixa Preta de Darwin, destaca, ele é um dos expoentes da teoria do design inteligente. Ele também fala da coagulação do sangue, que parece ser simples, né? Você corta o sangue e logo coagula, parece ser algo simples, mas ele mostra como isso é complexamente irredutível, tá? E improvável de acontecer por acaso numa teoria como a da seleção natural. Assim também o ouvido dos mamíferos, o sistema imunológico do ser vivo, isso tudo depõe contra, né, essa teoria, tá? Então são pontos importantes. Na verdade, os paleontólogos, os geólogos, os astrônomos, os cientistas em geral, nenhum deles tem uma prova definitiva a favor da teoria da evolução. O que acontece, eu penso, é de que a maioria deles acha que o outro tem. O paleontólogo diz: ah não, o biólogo tem a resposta, eu não tenho aqui nos ossos que eu encontrei até agora, mas o biólogo tem. O biólogo é a mesma coisa: ah, eu não tenho, mas o paleontólogo tem. E assim o astrônomo tem: ah não, ele tem a resposta lá da origem do universo, por acaso, né, através de uma grande explosão, do Big Bang. E um acha que o outro tem, quando na realidade nenhum tem. Pelo contrário, eles estão em constantes conflitos. E eles não levam isso em consideração. Isso não é apresentado para nós, meros mortais, né? Nos livros de biologia, nos livros de ciências, né? Nos artigos científicos. Não é apresentado para nós. Outro componente importante da lei da contradição, também, que contradiz a teoria da evolução, uma implicação científica, é a questão da informação. Eu queria passar mais rapidinho sobre essa questão, porque informação
não vem nem da matéria e nem da energia. É um fator distinto. Eu abordei muito nessa questão, mas devido ao nosso tempo eu queria acelerar um pouquinho mais. Tá? Mas tem no livro, se depois você quiser abordar um pouquinho mais a fundo essa questão da informação como um componente distinto, não explicado pela teoria da evolução, você pode ler o livro Conflitos no Ensino das Origens, e ela vai estar mais aprofundada ali. A questão é informação, conhecimento, a mente humana não tem base explicativa numa teoria da seleção natural. Na realidade, o cérebro do ser humano é tão complexo, que ele depõe contra a teoria da evolução. A seleção natural diz que desenvolvemos e criamos mecanismos no nosso organismo para que nós consigamos sobreviver. O próprio cérebro do homem, ele na realidade, ele tem mecanismos além da necessidade do ser humano sobreviver. Do ser humano sobreviver. Ou seja, nós usamos uma ínfima parte do nosso cérebro. Como que um órgão tão complexo desse poderia ser explicado pela teoria da seleção natural? É impossível, não tem base, não tem fundamento de fato. Tá? E uma outra questão importante acerca desse assunto é a decepção também dos fósseis. Outra implicação científica, decepção dos fósseis. Os cientistas evolucionistas, eles imaginavam desde o início com Darwin, se uma prova de fato cabal existe a favor da evolução, esta prova está na paleontologia, está nos ossos que serão de animais, de homens, de seres vivos ou de vegetais. Tudo isso será provado através desses fósseis. No entanto, quanto mais se descobrem fósseis atualmente, mais a evolução tem entrado em contradição. E aqueles elos perdidos, na realidade eles nunca foram perdidos, porque eles nunca existiram de fato, mas até hoje os cientistas procuram elo, e até agora, essas semanas para trás agora, descobriram mais um crânio, de um homem, acho que foi na África, um outro crânio que pode remodelar toda a estrutura, que eles já tinham apresentado até agora, e a teoria vai sempre fazendo isso, vai sempre se remodelando, e não há uma coerência entre os próprios evolucionistas, porque eles discordam. Esse crânio tem que vir antes, não, esse aqui não é de homem, esse aqui é de macaco. Eles não concordam, sem falar nas grandes trapaceadas científicas, de pegar um crânio de macaco, forjá-lo, lustrá-lo, para poder tentar fazer transparecer que é de um ser humano. Isso tem acontecido aos montes no meio científico. Tá? Então há uma decepção tremenda com relação aos fósseis. Essa também é uma grande implicação científica. Uma outra questão sobre não há vida em todo o universo, exceto na Terra. É um outro fator também que pesa contra a teoria da evolução, porque imaginava-se, conforme Richard Dawkins, que só na Via Láctea nós teríamos aí milhões de vidas inteligentes, e muitos já saberiam até da nossa existência. Com relação a isso, já ficou provado por 2 cientistas atualmente. Eles disseram que é impossível no sistema solar ou no universo haver vida pluricelular. No máximo que pode acontecer é ter uma questão unicelular, um protozoário que não pode ser considerado de fato como vida, Então isso se tornou como um balde de água fria para esses. A NASA mandou uma sonda para Marte agora, e descobriram água e estão tentando achar pelo menos algumas bactérias, porque é claro que seres desenvolvidos já ficou evidente que não existe, pelo menos alguma bactéria, pelo menos um protozoário lá, tá? Mas tudo indica, pelas pesquisas científicas, de que é impossível haver vida em outro planeta, em todo o universo, exceto na Terra. E eu queria partir para outras implicações também do naturalismo, que são as implicações sociais, morais e éticas. Nós vimos até agora as implicações científicas.
não é um fato comprovado, de fato contradiz a ciência, né? A teoria da evolução, ela tem conflitos internos dentro da descoberta dos próprios fósseis, com relação à vida fora do universo. Esses foram alguns argumentos usados. Com relação à informação, a ciência não explica, a teoria da evolução não explica a questão da informação, de nós termos esse conhecimento. Isso não é byte, isso não é matéria, isso não é energia, tá? Então não cabe explicação dentro dessa teoria. Mas queremos também destacar de um modo especial sobre essa questão da implicação social, implicações sociais, morais e éticas. Eu creio que para nós, aqui nessa conferência de educação, isso é fundamental, termos essa compreensão. Por exemplo, nas premissas materialistas do darwinismo, não há lugar para valores morais, não há lugar para a ética. Segundo essa teoria, o que prevalece é o egoísmo. A teoria da seleção natural, o que vai prevalecer, segundo ela, é a lei do mais forte, é a lei do mais esperto. E isso se torna conflitante com valores éticos, com valores morais, né? Com compaixão, com amor, com bondade. Não. E eu trago o exemplo, por exemplo, da questão de um ladrão. Questão ética. O ladrão, ele deve ser condenado se ele usa dos seus meios para poder alcançar um determinado fim, de comprar comida, de comprar um carro novo, de estar no topo da cadeia. Será que de acordo com a teoria da seleção natural, ele usando esses mecanismos, já que outros estão lá em cima, já que outros o impedem, as leis o impedem de crescer, de conquistar, ele pode ser condenado, segundo a teoria da evolução, justamente com essas suas atitudes? E um corrupto que rouba o dinheiro dos cofres públicos, apesar de ganhar o seu salário já altíssimo, ele ainda rouba milhões, e às vezes até muito mais do que isso, do povo, do pobre. Este corrupto, segundo a teoria da evolução, ele pode ser condenado por usar a sua astúcia, por usar dos seus mecanismos para crescer, para chegar a um determinado ponto alto da sociedade? Meu amado, essas especulações, elas se aprofundam cada vez mais. Certamente que isso se tornaria impossível acusar tais pessoas, porque eles estão seguindo a lei do mais esperto, a lei da seleção natural, a lei do mais apto, segundo eles, né, do que vai usar dos seus mecanismos para sobreviver, para prosperar, para crescer. E valor ético, moral, não tem espaço, não se coaduna com essa lei da seleção natural. É evidente que na sociedade existem leis a serem obedecidas, mas qual a motivação dentro da teoria da seleção natural para alguém obedecer essas leis? Se essas leis subjugam a ele, se essas leis o impedem de crescer, se essas leis favorecem a outros e desfavorecem a maioria do povo, qual é a motivação? Não há motivação alguma para essa questão ética, moral, dentro da teoria evolucionista. É assustador pensar em que tipo de sociedade nós estamos criando, ou que está sendo criada, ou que já foi criada, destituída de valores, destituída da questão ética. De fato, o que se pode esperar é apenas o caos. Eu fico analisando nessa perspectiva da seleção natural e comparando aquele grupo de adolescentes roubando, usando dessa esperteza, matando para poder conseguir os seus objetivos, olhando para os ladrões, para os corruptos lá no Palácio do Planalto ou lá no Congresso, essas pessoas que estão aí sendo acusadas pela Lava Jato. Essas não têm condições de serem acusadas por nós, se nós acreditarmos nessa teoria da seleção natural. Desde que elas não sejam pegas, elas então podem agir normalmente, tranquilas na consciência, porque se Deus não existe, se não há nenhum valor moral e ético, se é a lei do mais forte, do mais esperto, nada pode então ir contra tais atitudes.
O egoísmo está intrinsecamente ligado à teoria da seleção natural. Isso, como implicação, diz que as pessoas mais fracas, os débeis, os aleijados, os ignorantes, os mais pobres, esses estão largados. Esses de fato estão desprezados. Esses de fato são como a ralé, aqueles que irão ser extintos, os mais miseráveis. E a questão de exercer compaixão, de exercer amor, não cabe dentro dessa teoria da seleção natural. Essa questão de ética, eu queria destacar o próprio Darwin. Quando Darwin lançou a sua teoria no seu livro A Origem das Espécies, ele não foi ético. Ele sabia que aquela teoria não tinha sido originalmente dele. E ele, mesmo assim, não atribuiu honra aos seus predecessores. Pelo contrário, tomou toda a honra e glória para si mesmo. Ele, de modo algum, foi ético nessa sua atitude. Uma outra questão que pode ser levantada é de Hitler. Eu levanto porque ela é muito forte. O nazismo de Hitler, a teoria de que um super-homem, uma raça pura, pode se originar, ela veio de onde? Da seleção natural, dessa ideia de que de fato um super-homem vai evoluir de um homem. E aí ele pode ter a ideia de uma raça pura, os alemães, e de uma raça impura, os judeus. Então vamos exterminar os judeus, vamos acabar com eles e vamos tornarmos-nos os super-homens da humanidade. A teoria da seleção natural é que embasou tudo isso. Hitler, nessa sua perspectiva, matou milhões e milhões de judeus, né? E essa ideia do homem evoluindo, né, para o super-homem, deu origem a esse nazismo. E a tendência é, se do homem evolui para um super-homem, e do super-homem vai evoluir para um Deus, ou um semideus, e na realidade é essa a intenção. O homem é o Deus, o centro de todas as coisas. O homem é colocado nessa postura. E essas são algumas implicações éticas e morais do evolucionismo. Parece ser uma coisa bem distante, mas se eu vejo a intervenção divina com relação a Hitler, por exemplo, porque Hitler, aqui ele estava... Obrigado, meu irmão. Hitler, ele de fato matou os judeus, mas se ele chegasse ao final e com êxito desse seu objetivo, o próximo passo seriam os cristãos. Pode ter certeza disso. Os judeus foram os primeiros idealizadores de um Deus criador, de um Deus único ali, criador. E os cristãos já estavam ali, porque os sinais já eram evidentes. Por exemplo, na União Soviética, socialista, comunista, e na Alemanha, os filhos de cristãos já eram obrigados a abandonar as suas escolas cristãs e irem para a escola do governo, escolas socialistas, comunistas, e eles eram doutrinados nessa linha. Esse objetivo iria ser canalizado também para os cristãos, mas com a ação, a intervenção divina, né? E é claro, usando os homens, né? Outros países. Hitler foi frustrado. A questão ética não cabe na teoria da seleção natural. Por exemplo, uma questão que se destaca, eu queria destacar, é de Richard Dawkins, um evolucionista. Ele diz o seguinte, que ele, como um bom ateu, na sua questão ética, ele jamais jogaria um avião contra um prédio, e nem cometeria atos tão bárbaros. Com isso, Dawkins estava dizendo que os religiosos estão muito mais predispostos a cometer esses atos suicidas, esses atos violentos, terroristas, do que um ateu. Mas será que excluindo aí os fanáticos, que de fato não são tantos no meio religioso, excluindo os fanáticos religiosos, será que o ateu, que não tem nenhuma razão de ser,
e não tem nenhum objetivo de vida, né? Não tem nenhum sentido para a sua vida, não faria algo dessa forma? A ética, de fato, não coaduna com a seleção natural. E o Darwin, o próprio idealizador da teoria evolucionista, ele chega a lamentar de que a ciência, de que a medicina esteja interferindo na questão da seleção natural, quando cura umas pessoas que são fracas, umas pessoas que estão débeis e já nem tem muita expectativa de vida. A ideia dele é: deixa morrer, deixa a seleção natural seguir o seu curso natural. Esse princípio ético vai se aprofundando cada vez mais, e nós poderíamos ver que essa ética não pode ser motivada sob pressupostos materialistas e naturalistas. Ela depende do Senhor, depende de Deus, depende do transcendente, tá? E uma outra implicação social, moral e ética, no caso social, é a questão do próprio trabalho. O trabalho, ele é algo digno para o ser humano? Na perspectiva da teoria da evolução, se você olhar, por exemplo, a formiga, se ela trabalha exaustivamente, ela está dentro da linha escravagista. É porque ela é pequena, porque ela é ignorante, porque ela não cresceu, não se desenvolveu. Então, por isso, ela está dentro da linha escravagista. Se, por outro lado, um outro animal, um outro ser vivo, né, vive às custas do trabalho de outro, esse é o esperto, esse é o que consegue sobressair. Como conciliar uma questão ética, social com o trabalho? O trabalho sofre essa influência negativa. Como que um ser humano, um pai de família, ele vai ver o trabalho como algo bom para sustentar a sua família? Se ele é escravizado, se o outro está lá em cima? Nós temos que ter uma perspectiva bíblica, reformada do trabalho, para compreendermos de como o trabalho é uma bênção de Deus, tá? Mas na teoria evolucionista, ele perde o seu significado. Queria também trabalhar com algumas implicações religiosas. Nós já vimos então os pressupostos da ciência, do naturalismo, vimos também algumas implicações científicas, vimos algumas implicações éticas, morais e sociais, de como essa teoria não comporta um pensamento ético, uma atitude ética, né? E também queremos ver sobre as implicações religiosas. Pode até parecer paradoxal a afirmação de que o ateísmo é uma espécie de religião, mas não é, irmãos. Paradoxal coisa nenhuma. O ateísmo de fato é uma religião. Ele tem as suas crenças, ele tem a sua confissão de fé, né? As suas confissões de fé, ele tem os seus dogmas, os seus ídolos, os seus templos, os seus discípulos, as suas previsões apocalípticas. Eles têm tudo isso, né? E ainda fazem adeptos, fazem discípulos. Eles têm uma missão de conquistar novos adeptos para o evolucionismo ou para o ateísmo. Então é de fato uma religião, é uma opção religiosa. Quando a pessoa diz: eu não tenho religião, eu sou ateu, né? Na realidade a religião dele é não acreditar em Deus. Ele só vai substituir esse Deus por outro Deus, né? Seja o homem, ou seja a natureza, né? Ou qualquer outra coisa que ele vá colocar no lugar de Deus. Então, os próprios seguidores tanto do ateísmo quanto do humanismo secular, eles, e é possível às vezes distinguir entre esses dois, eles deixam claro que seus objetivos proselitistas na educação são fortes. Por exemplo, Charles Potter, quando ele fala da questão da educação como favorecendo o evolucionismo, ele brinca ironicamente dizendo: olha, é impossível que nós, que temos 5 dias durante a semana toda para ensinar o evolucionismo, o humanismo, o ateísmo, né, o naturalismo, durante 5 dias da semana, é impossível que uma teoria
do criacionismo, da existência de Deus, que usa 1 hora por semana, no domingo, na escola dominical, sobressaia. Ou seja, a intenção do próprio evolucionismo e dos próprios expoentes dessa teoria é usar a educação para favorecer os seus objetivos proselitistas. E de fato eles estão em vantagem. E de fato Charles Potter está certo nesse quesito, pelo menos no aspecto que ele mensura aí, de 5 horas por semana e 1. É claro que o cristão, ele tem muito mais do que isso, ele respira Deus, ele vive Deus, ele lê a Bíblia em casa, pelo menos espera-se isso, né? Ele ora, ele tem uma caminhada com Deus, né? Mas que o evolucionismo tem sido favorecido, o ateísmo tem sido favorecido como uma perspectiva religiosa dentro das salas de aula, isso é inegável, né? Ou seja, ela está fundamentada numa doutrina, esse ateísmo está fundamentado numa doutrina de fé evolucionista e tem monopolizado o ensino público. O evolucionismo é uma religião científica, e isso eles mesmos é que falam, uma religião científica em oposição à ideia de um Deus criador. Outra implicação religiosa, além do ateísmo, dentro das salas de aula, é a negação do próprio cristianismo. Ou seja, se Deus não existe, com isso eu estou negando o cristianismo e, consequentemente, todas as demais religiões teístas. É uma implicação séria. E olha que nós vivemos no mundo religioso. O nosso país é um país religioso, né? E a teoria diz, não existe Deus. Nega o Deus que você crê, ou que o seu filho crê, ou que a humanidade crê, tá? Outra implicação também são as tentativas de conciliar religião e evolução. Alguns, entendendo que a evolução é uma teoria válida, aceita, comprovada, vão tentar conciliar ciência e religião. E nessas tentativas vão surgir várias teorias, como por exemplo a teoria da lacuna, também conhecida como teoria do intervalo. Eles vão reinterpretar a Bíblia, reinterpretar os primeiros versículos da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, né? Eles vão reinterpretar esses textos dizendo, olha, há um espaço entre um texto e outro, entre um versículo e outro. Entre o versículo 2 e o versículo 3 tem uma criação primeira, que foi destruída por um cataclisma, e por isso a terra era sem forma e vazia, eles interpretam como sendo um caos. E dizem, do versículo 3 de Gênesis, né, capítulo 1, né, e disse Deus, haja luz, ali começa uma nova criação, como nós a conhecemos hoje. Ou seja, uma reinterpretação que não tem fundamento, né, gramatical, não tem fundamento epistemológico, hermenêutico, bíblico, tá? A outra teoria é a teoria do criacionismo, do evolucionismo teísta. Eles tentam ver o evolucionismo numa perspectiva teísta, ou seja, há um Deus que criou, né, que dirige todo esse processo, desde aquela pequena célula que surgiu lá, até chegar no homem, Deus foi dirigindo todo esse processo. E é claro, vão reinterpretar o livro da Bíblia como sendo algo poético, mas que quer dizer, que tem a dizer verdades, né, para os cristãos, para os crentes. E uma terceira teoria que também surge como implicação na tentativa de conciliar religião e evolução é o criacionismo progressivo, né? E que, segundo essa teoria, Deus criou o mundo progressivamente durante longos períodos de tempo, né? E é claro, também vão reinterpretar as passagens bíblicas, especialmente a questão dos dias da criação, dizendo que entre um primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, entre cada dia houve várias eras, né? Ou seja, essas eras, o dia ali não é interpretado como um dia comum de 24 horas, onde houve dia, tarde, manhã. Eles interpretam, né, como cada dia sendo mil, milhares ou até milhões de anos. E isso não vai ter apoio no restante das Escrituras. Então essas são algumas das tentativas de conciliar. E uma outra também é a teoria do design inteligente, TDI,
né, que é muito conhecida nos nossos dias, que está mais em evidência. Essa também é uma tentativa de conciliar ciência e religião, mas eu creio que mais distinta dessas três anteriormente citadas. A teoria do design inteligente, ela refuta a ideia naturalista de que tudo originou por acaso sem uma intervenção divina. Ela afirma que a única forma coerente, empírica, de provar a existência da vida e de tudo que há, é através de um design inteligente, de um projetista, de uma mente que idealizou, que projetou e que conduz todas as coisas. Esse design inteligente pode ser apresentado como um Deus, como vários deuses, ou até mesmo como um extraterrestre. Então a teologia do design inteligente, ela não é uma teoria criacionista, embora alguns confundam criacionismo com design inteligente. Tá? Essa teoria do design inteligente, ela se fundamenta em pelo menos 3 argumentos. O primeiro argumento é da complexidade irredutível, ou seja, conforme este argumento, vários elementos do sistema biológico são compostos de partes interligadas que necessitam indispensavelmente uma das outras para o seu funcionamento. Uma célula, por exemplo, ela num possível estado simples, ela não funcionaria. Ela é tão complexa, irredutivelmente complexa, que ela tem que funcionar daquele jeito, com todos os seus mecanismos funcionando, e não com apenas parte deles funcionando. Então essa é a complexidade irredutível, e Michael Behe, e bem como os outros expoentes na atualidade, né, vão defender. E o segundo argumento é a complexidade especificada. Este argumento aponta para a impossibilidade dos sistemas biológicos tão completos encontrados nos seres vivos existirem como obra do acaso. E essa teoria da complexidade especificada vai apontar para um planejador inteligente. Tá? Essa complexidade é impossível vir a existir por meio do acaso, aleatoriamente, do nada. Então, e eles vão provar isso de uma forma científica. E o terceiro argumento é o princípio antrópico. Esse terceiro argumento da TDI diz que o universo, principalmente o nosso sistema solar, né, está perfeitamente harmonizado e ajustado para possibilitar vida no planeta Terra. Ou seja, se a Terra estivesse mais perto do Sol ou mais distante do Sol, seria impossível algumas vidas, ou até qualquer vida, dependendo da distanciação do Sol. Todo o sistema solar, ele foi projetado para que houvesse vida na Terra. Esse é o princípio antrópico que mostra esse princípio, né, da impossibilidade disso ter acontecido por acaso. Isso é tão complexo que seria impossível, com todas as questões necessárias para que houvesse vida, e estarem tudo perfeitamente organizado, seria impossível isso vir do acaso, sem a intervenção de um design inteligente. Essa teoria, como eu disse, ela tem sido confundida com o criacionismo. O criacionismo, ele se baseia na palavra de Deus, na revelação natural, na revelação geral, de um modo específico. E o criacionismo, ele não faz asseverações apenas científicas, ele não pode ser preso, aprisionado pela questão científica. Tá? Ele faz asseverações teológicas que vão além da questão da ciência, fala dos detalhes da criação. O criacionismo bíblico, ele fala de seres angelicais, de demônios, de alma, coisas que estão fora do alcance da ciência como nós a conhecemos. O TDI, a teoria do design inteligente, eles primam pela questão científica. Eles já, então, só para diferenciar, criacionismo não tem a necessidade de uma comprovação científica, embora tudo que a Bíblia fale sobre a origem de todas as coisas, ela tem razão. Ela não é um tratado científico e não aborda todos os pontos da ciência. A teoria do design inteligente, ela tem de fato esse objetivo. Embora ela não refute o cristianismo, ela também não defende o cristianismo em si mesmo, tá? O criacionismo em si mesmo, porque há vários
adeptos da teoria do design inteligente, que são cristãos, outros são muçulmanos, outros são espíritas, outros são crentes numa teoria de que o universo originou-se, né, de extraterrestres, e assim por diante. Ela é bem eclética nesse sentido, tá? É bom para diferenciarmos este aspecto, tá? Mas eu queria também trabalhar algumas implicações na educação escolar, finalizando, e o nosso tempo já está quase chegando ao final, mas nós vamos concluir. Algumas implicações, por exemplo, na educação escolar, com relação ao naturalismo. Conflitos, por exemplo, entre disciplinas. Dentro da educação escolar, há disciplinas que ensinam que Deus não existe. Como já vimos, não é apenas uma ignorância com relação à existência de um Deus. De fato, o evolucionismo diz: Deus não existe, não precisa de um Deus. Não é alegar uma ignorância com relação a um possível Criador. Então há doutrina, há matérias, disciplinas, por exemplo, a biologia, a química, a física e dentre outras, que ensinam o evolucionismo. Deus e os seus pressupostos. Deus não existe. Tudo originou-se do acaso, de uma explosão que não foi dirigida e não tem propósito, ou seja, a vida não faz sentido. No entanto, há outra disciplina, como ensino religioso, que pressupõe que existe um Deus. E alguns vão tentar, não, mas ensino religioso está relegado ao campo da moral e da ética. Não é verdade, não. Você pode acompanhar o currículo dessa disciplina, pressupõe de fato a existência de Deus, né? E a própria ciências da religião, que é uma outra matéria ensinada, um curso ministrado dentro da Secretaria de Educação também, que pode ser graduação em ciências da religião, pode ser pós-graduação em ciências da religião, pode ser mestrado em ciências da religião, pode ter doutorado em ciências da religião, e essa matéria, essa disciplina, ela pressupõe o divino. Duas matérias, disciplinas contraditórias são ensinadas. Numa, o aluno é ensinado: não existe Deus, tudo veio por obra do acaso. Na outra, existe um Deus, embora nós não vamos falar que é o Deus cristão, ou o Deus do muçulmano, ou qualquer outro Deus, mas existe um Deus. Ou seja, é uma contradição. Uma outra implicação na educação escolar é a tensão do professor. O professor, quando vai ensinar, seja religião, né, ou essa doutrina evolucionista, há sempre, pela expectativa de vários que eu já conversei, e de uma pesquisa que eu fiz, está relatada no livro, né, há uma tensão muito grande, porque surgem questões, surgem perguntas que o professor não está preparado para responder. Ele não tem resposta, na realidade nem os cientistas têm, nem os que elaboraram os livros têm, quanto mais os injustiçados professores do nosso sistema educacional. E isso gera uma tensão, além da tensão do conflito que existe entre a fé do aluno e o que ele está ensinando. Ele vai ensinar algo contrário ao que os pais, o pastor, o padre ou algum rabino ensinou para aquele aluno. Entra em choque, ou até mesmo com a fé do próprio professor. Ele não acredita naquilo, mas tem que ensinar. Esses conflitos, essas tensões, também são algumas implicações advindas do ensino evolucionista na educação escolar. Uma outra questão também forte é o favorecimento de uma experiência religiosa dentro da educação escolar. Esse favorecimento, ele é claro, né? Camuflado, mas é claro. Se por um lado o professor ensina que não existe Deus, ele não vai ser taxado de nomes pejorativos, ele vai muitas vezes até ser tido como intelectual, como estudioso, né? Como um professor bem dotado, né? Se ele ensina que não existe Deus, e não vai ter problema nenhum. Mas se ele diz na sua disciplina, seja ela qual for, existe Deus, até na teoria até no ensino religioso, se ele for falar do seu Deus, que ele crê, ele vai ser taxado
com nomes pejorativos, vai dizer: você está indo contra um sistema laico do nosso Estado, você está indo contra a teoria da evolução, você está indo contra a ideia de laicidade do nosso Brasil, do nosso país. Ou seja, é uma implicação grave, porque uma experiência religiosa do não crer, ela está subjugando a ideia do crer. Se eu creio, eu não sou favorecido, mas se eu não creio, eu sou favorecido pelo Estado. E quantos professores têm passado por isso? Quantos alunos têm passado por isso nas suas escolas, né? Tem muitas vezes até enfraquecido na fé. Professores enfraquecidos na fé, porque entram em conflitos com relação ao que eles leem no livro de biologia e têm que ensinar, e o que eles ouvem na igreja ou leem na Bíblia. É preciso se aprofundar um pouquinho mais, de fato, nesse assunto. E, finalmente, implicações dos direitos legais. Nosso país é democrático e constitucionalmente laico, e as suas leis garantem liberdade tanto para a religião quanto para a educação, liberdade de crer, liberdade de expressão, né? Liberdade de culto, liberdade de religião, né? Mas, no entanto, essas leis que protegem os direitos religiosos e educacionais nem sempre são respeitadas. Esse país que é laico, mas não é ateu, guarde bem isso: o Brasil é laico, ele não favorece, pelo menos não deveria favorecer. É claro que a gente vê isso na prática, um favorecimento de uma religião, mas constitucionalmente o Brasil é laico, mas não é ateu. E ele não é ateu, e isso pode ser visto na própria Constituição do nosso país. O preâmbulo da nossa Constituição roga, suplica a bênção de Deus para aquela Constituição, tá? Outros fatores também junto com este, por exemplo, o uso da Bíblia em regimentos, em repartições públicas, em casas legislativas, constitucionalmente defendido, acaba favorecendo por exemplo, o uso também de crucifixos, né, em repartições públicas. Não estou defendendo isso, eu de fato não concordo, tá? Isso favorece uma determinada religião, isso não manifesta a laicidade do Estado, mas também mostra que não é um Estado ateu. Constitucionalmente tem essas regras. Outra questão que é vista, a fixação, a mensagem religiosa nas cédulas que nós temos, na nossa moeda, também diz lá: louvado seja Deus, né? Então o país não é ateu nessa questão. Os feriados religiosos, constitucionalmente também apoiados, apontam para um Estado que de modo algum é ateu. No entanto, dentro das salas de aula, né, o ateísmo tem prevalecido, como nós já vimos até aqui. Alguns artigos da Constituição, por exemplo, o artigo 19, inciso 1 da Carta Magna, estatui os princípios organizativos da laicidade do Estado e da separação das esferas de Estado e religião, proibindo o Estado de adotar uma religião ou crença, financiar atividades religiosas ou embaraçar o funcionamento de qualquer culto ou confissão. A nossa Constituição diz que o Estado não pode financiar, o Estado não pode embaraçar. No entanto, quando o Estado financia, por exemplo, o ensino de uma teoria que diz que não existe Deus, ele está dando apoio a uma teoria, a uma experiência religiosa, em detrimento também das demais. E a Constituição não está sendo respeitada neste quesito. E aí as implicações vão se aprofundando mais. Por exemplo, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar a criança e o adolescente o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Ou seja, os direitos fundamentais, a lei assegura de uma forma moral, incluindo o moral e o espiritual. E onde na teoria da evolução, o moral, o espiritual, né, o ético, a dignidade pode ser de fato defendida? De fato,
em momento algum, tá? Então, nós queríamos finalizar abordando aqui que o Estado, que deveria ser laico, mas nunca deveria ser ateu, ele está sendo ateu. Na teoria, o Estado não tem uma crença, não tem uma religião, mas na prática, o evolucionismo é financiado pelo Estado. É defendida a teoria de que Deus não existe dentro das nossas salas de aula. Uma teoria materialista, naturalista e ateísta. E nós, como professores, o que temos feito? Aqui nós concluímos essa palestra diante dos pressupostos que foram apresentados, alguns deles, aqui nesta tarde. Diante das implicações, sérias implicações, sejam elas científicas, sejam as implicações morais, sociais, éticas, sejam as implicações religiosas, implicações na escola, implicações legais. O que nós temos feito? O que você, como professor, como aluno, como pai de aluno, tem feito? Ou a pergunta é, o que nós podemos fazer? Esta conferência é um passo, é uma ação nesta direção, de haver mudança, de gerar mudança no nosso sistema educacional. E como cristãos, como educadores, como pais de aluno, como alunos, nós temos que fazer a diferença. Nós não podemos entregar o sistema educacional para os materialistas, para os ateus, para esses que defendem o naturalismo. Não devemos, não podemos, nós temos que influenciar. E como fazer isso? Se muitas vezes o cristão não se aprofunda no estudo, como fazer isso se o cristão não investe no crescimento? Poucos investem, por exemplo, numa pós-graduação, num mestrado, num doutorado. Há pouco tempo atrás, eu lembro disso, e eu, ao conversar com alguns irmãos na fé, eu perguntava para ele, e você está estudando? Não, irmão, eu já terminei os estudos. Encerrou o 2º grau, o ensino médio. Ele diz, terminei os estudos. Hoje já é diferente, quando a pessoa conclui a faculdade, ela diz, já terminei os estudos. Como nós cristãos vamos ocupar lugares proeminentes na sociedade? Lá onde se definem as leis educacionais, como nós vamos estar presentes lá se nós não tivermos uma participação efetiva na sociedade? Este congresso tem esse objetivo. A ideia reformada da educação tem esse objetivo, de que o cristão ele não deve viver enclausurado, ser colocado debaixo de um alqueire, de um balde, e ficar ali escondido, se vangloriando das suas teorias, da sua fé, das bênçãos de Deus. Pelo contrário, ele é colocado no mundo, para ser luz do mundo, para ser sal da terra, para fazer a diferença, para influenciar. Que Deus abençoe a sua vida, meu amado irmão, como professor. E Deus abençoe a sua vida como aluno, que não vai engolir qualquer coisa, simplesmente porque alguém disse que tem que ser assim. Você vai aprofundar, você vai estudar, você vai querer saber. A igreja, a Bíblia, a fé cristã, ela não teme os descobrimentos que vêm por aí. A fé cristã, ela não teme investigar o saber, como se isso pudesse abalar a fé de alguém. Pelo contrário, ela tem subsistido por séculos, contrariando toda a profecia do sistema racional, dizendo, olha, daqui a algum tempo não haverá mais nenhum crente sobre a face da terra. A Bíblia, como diz Voltaire, daqui a 100 anos nunca mais será lida, nem conhecida pelos homens. Continua em pleno século 21, sendo o livro mais vendido, o livro mais lido, contrariando todas essas profecias racionalistas. Então, meu amado, não tema ir a fundo no estudo e crescer. É claro que eu estou dizendo aqui ir a fundo. Aqueles que começam e estudam superficialmente a Bíblia e superficialmente a teoria da evolução,
podem até achar contradições, achar coerências, achar que conciliações entre ambas e ficarem satisfeitos com o rumo que a sociedade está tomando. Mas você é desafiado a não se acomodar. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.